Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Nós cremos em Deus. Nós cremos na palavra desse Deus maravilhoso. Nesta hora são 12 horas e 5 minutos. Nesta hora sagrada nós queremos aqui estender as mãos para o céu e agradecer a Jesus Cristo por mais esse dia maravilhoso. Agradecemos a Deus por todos os aniversariantes, nossa mãe que está completando mais um ano de vida. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque até nesta data Tu tem guardado esta mulher, esta mãe querida. Pai querido, Pai amado, abençoa mais e mais a vida dela. Abençoa, Senhor, a sua alma, o seu espírito. Jesus, nós te agradecemos nesta hora, porque Tu tem sustentado e guardado ela. Não só ela, mas todos os que confiam em Ti. Pedimos, Senhor, que Tu livre ela de todos os maus, acidentes de carro, de bandido, assaltante, homem maligno. Deus, tira a tristeza do coração dela. Pai amado, Pai querido, que os seus filhos, suas parentelas, suas irmãs, todos os seus conhecidos possam amá-la. Nós estamos aqui, Senhor Jesus amado. Tu tem visto o nosso trabalho. Tu tem visto, meu Deus, a nossa luta. Abençoa minha mãe querida, que a irmã Socorro não pôde estar lá com ela hoje, mas ela está aqui orando, Pai, para que Tu abençoe a vida dela. Ela já é uma senhora de idade. Guarda ela do mal, a sua casa. Aleluia. Eu te agradeço, Senhor. Simone, tem misericórdia da Simone, tem piedade da Simone. Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, os brasileiros e as brasileiras. Tu és um Deus de justiça. Abençoa esta nação, Brasil. Deus amado, aleluia. Coloca amor nos nossos corações. Coloca humildade, meu Deus. Estamos aqui invocando. Nós estamos lendo o Teu livro dos Atos dos Apóstolos, os milagres, os prodígios, as maravilhas que Tu operou aqui na terra dos viventes. A conversão de Cornélio, centurião. Senhor, que maravilha! Ele era gentil. E os castigos dos homens ímpios, dos homens perversos, dos falsos profetas. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia da irmã Socorro, tem piedade da irmã Socorro, do irmão Josias. Deus, venha nos guardar nessa cidade, venha guardar a nossa entrada e a nossa saída. Guarda-nos, Senhor, da fúria do cão, da fúria do diabo, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Tem piedade, tem clemência de nós, meu Deus e meu Pai. Senhor, para os que estão, meu Deus, nesta hora aflitos, desesperados, precisando de um socorro, precisando de uma resposta urgente que vem do Teu coração, para os que estão desenganados dos médicos, para os que estão, meu Deus, cheios de dívida. Nós temos que ter a sabedoria de Deus, meu Senhor, para nós fazermos as nossas coisas na sabedoria de Deus. Aleluia. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço que Tu tem dado um grande livramento para a irmã Socorro, para essa família, para minha mãe, a dona Francisca, durante esses 75 anos de idade, desde o dia em que ela foi concebida no ventre materno da sua mãe. Tu tem falado com ela, Tu tem tido misericórdia da vida dela, e hoje ela chega
chega essa idade. Aleluia. Deus, obrigada, nós te agradecemos. Aleluia. Que ela possa entender que a irmã Socorro não pode estar lá com ela, mas que a irmã Socorro está orando pela vida dela, para que o Senhor guarde ela, para que o Senhor protege, para que o Senhor faça ela entender e compreender as coisas de Deus. Deus Todo-Poderoso, abençoa seus filhos, seus netos, os seus bisnetos. Tem misericórdia de nós, meu Deus, meu Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pedimos, Senhor, que tu envie teus anjos poderosos para ajudar os pregadores, as evangelistas que estão pregando o evangelho, que não tem vergonha de falar de Jesus Cristo, que não tem medo, não tem receio, que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, que não são muitas das vezes compreendidos, são chamados de louco, de doido, de perturbados, por decidirem falar do reino de Deus para esse povo ímpio, incrédulo, soberbo e mau e injusto. Um povo de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Louvado seja o nome. Arriscando a sua vida muitas das vezes. Arriscando a sua vida, Pai. Nós confiamos em Ti, Jesus amado. Tem misericórdia de Ti. De nós, aliás. Tem misericórdia das nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, coloco diante de Ti a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos anseios, as nossas injustiças, e entregamos nas Tuas mãos as nossas queixas, as nossas reclamações, as nossas murmurações. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te exaltamos neste sábado. Nós te louvamos. Nós temos motivos de sobra para dizer glória a Deus, para glorificar o nome desse Deus, por esse coral bonito da Assembleia de Deus tradicional, que tem abençoado Manaus, Amazonas e o Brasil. Ah, Senhor, abençoa nossas almas. Caia por terra todo empecilho do diabo. Caia por terra, meu Deus, todo embaraço, toda confusão, mas que o Senhor venha nos envolver com o espírito do amor, com o espírito do arrependimento, com o espírito de Deus, que é o acolhimento e a oração. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, abençoa os governantes, abençoa a justiça dessa nação, abençoa, Senhor nosso Deus. Livra o Brasil de um grande terremoto. Livra o Brasil, porque está acontecendo terremoto nos países vizinhos. Livra essa nação do grande terremoto, do tremor de terra, do furacão, das pragas da Bíblia. Aleluia. Dá um grande livramento a este povo. E o objetivo que nós estamos aqui gravando esses vídeos, o único objetivo é de agradar o coração de Deus e de que esse povo venha ter o interesse de ler, estudar, examinar a Bíblia Sagrada, porque nela contém a vida eterna. Esse é o grande objetivo, é o grande foco, é o grande, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito felizes, pois eu particularmente estou muito regozijada, porque eu estou lendo uma passagem da Bíblia muito maravilhosa, um discurso de um homem que Deus usou ele poderosamente na terra. Ele é o fundador, um dos fundadores da igreja primitiva. Começou com ele, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro,
E ele é um dos responsáveis de a igreja ter se expandido, fiel testemunha de Jesus. E para mim eu fico muito feliz de Deus ter me concedido, porque nada cai nessa terra sem a permissão de Deus, de eu falar sobre esse discurso maravilhoso, que está bem explicado, está bem, o evangelho sendo pregado em Antioquia, as primeiras viagens de missionário lá em Antioquia, a oposição dos judeus, que não creem em Jesus Cristo. Essa oposição, os próprios judeus rebeldes se opõem dentro da nação judaica do Israel. Existia a oposição que eles não criam em Jesus Cristo, não criam de jeito. Aí a gente vai ver a briga, a gente vai ver aqui a guerra entre os verdadeiros apóstolos e os judeus falsos que não criam, que não creem, vão crer no falso profeta que vai surgir agora, que é o falso Cristo, e vai fazer uma aliança com ele, dizem os estudiosos, que por 7 anos. Depois eles vão descobrir que esse falso profeta, falso Cristo, não é o Cristo da Bíblia, eles vão romper e aí eles vão ser perseguidos pelo falso Cristo. Muitos vão morrer, outros porém vão se converter. O evangelho, ele é pregado em Icônia, Listra e Derbe. O evangelho é pregado no Brasil, aí o evangelho é pregado, o evangelho foi pregado pelos apóstolos, se expandiu, saiu de Jerusalém. Em Icônia, Listra, Derbe, teve sucesso, teve perseguição, e eles retornam a Antioquia, aonde lá em Antioquia foi os primeiros cristãos, deram o nome dos primeiros cristãos. Antioquia. Eu queria conhecer esses lugares. Se Deus me desse essa oportunidade, né, de conhecer esses lugares da Bíblia, para mim eu ficaria mais feliz ainda. Conhecer esses lugares, mas tem que ter muito recurso para ir lá. São caros as passagens. Conhecer a Antioquia, conhecer essas cidades. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus, e eu estou no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E aconteceu que em Icônia entraram junto na sinagoga dos judeus. Eles falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Os judeus, eles creram, eles viram os sinais, os prodígios, mas não só os judeus, até os gregos. Até os gregos creram. Mas os judeus incrédulos, esses judeus incrédulos, eles incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Eles não ficavam só na incredulidade deles, eles não ficaram só na soberba e na arrogância deles, não. Eles agiam, eles trabalhavam contra a palavra de Deus. Diz a Bíblia que eles incitaram, eles irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizeram sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Ficou dividida a cidade. E havendo um motim,
tanto do judeu como do gentil, com os seus principais, para o insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregava o evangelho. Estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, a qual nunca tinha andado. Ele nunca tinha andado. Ele era um coxo. E este, ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E clamavam e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falara. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: varões, por que fazei essas coisas? Por que fazei essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidade ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Que maravilha de Deus! O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. No qual nos tempos passados ele deixou todos os povos. No qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou de si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria o vosso coração. Que maravilha! Que versículo maravilhoso! Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria o vosso. Mantimento e de alegria o vosso. Alegria é um dom de Deus. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônia, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que versículo maravilhoso! Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa
nos importa entrar no reino de Deus. O que importa, meu irmão, é nós entrarmos no reino de Deus. Deixa falarem, deixa criticarem, deixa eles com Deus. Se os apóstolos, que foram os apóstolos, o próprio Jesus passou pelo que passou, imagina a gente que não somos nada. E havendo-lhe por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiu-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia. Estão navegando. E eles seguiram para onde, irmã? Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira ao gentio a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Aqui a irmã Socorro termina o capítulo 14. Aí tem o capítulo 15, são longos versículos. Só o capítulo 15 tem 29 versículos. O 14 tem 28, o 16 tem 40 versículos. São narrações longas, acontecimentos só de 40, 34, 23. O 18 tem, para ter uma ideia, o 18 tem 28 versículos e o 19, 41. Tudo isso nós vamos ler para a glória de Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome desse Deus maravilhoso, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. E nós o louvamos, nós exaltamos, nós glorificamos, porque a própria Bíblia fala que contudo não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor.